Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Hoje estamos no 11º domingo do tempo comum, no ciclo B. E o evangelho de hoje faz uma comparação progressiva sobre o processo de compreensão da ação de Deus na nossa vida, e ele usa como exemplo várias etapas o processo da germinação de uma semente. A semente é colocada na terra, ela precisa do seu tempo para ser germinada e nada podemos fazer senão que esperar. Depois também vem o processo em que ela nasce, cresce, saem as folhas e depois ela começa a dar fruto, e só então, depois que amadurecer, é que elas deverão servir para a vida, para serem colhidas. Uma maneira muito pedagógica que Jesus usa para fazer as pessoas compreenderem o mistério de Deus em nossa vida, e ele usa o mais acessível que podemos ter ao nosso redor para essa compreensão. E a primeira leitura de hoje também vai nessa mesma sintonia do Evangelho, que vem falar sobre a pequenez como humildade. E nessa linguagem da humildade é possível perceber que na Bíblia sempre vai aparecer o pequeno como humilde, que é elevado, que vai demonstrando um valor que aos nossos olhos palpáveis não é possível perceber. E o reino de Deus se constrói a partir dessa simplicidade que o ser humano precisa compreender em sua própria vida, ao seu redor. Ao contrário das coisas grandes, vai demonstrando que quem se faz grandioso por si mesmo, a tendência é ser rebaixado, como por exemplo os reis, os grandes empresários milionários, as pessoas que têm poder sobre as outras, elas jamais terão a garantia de que isto permanecerá para sempre. Com a sua morte também morre o seu poder. Por isso o reino de Deus surge de uma maneira não tão dramática, vem de uma maneira oculta, simples, capaz de ir transformando a vida do ser humano por processos, por etapas, como a semente que é germinada na terra. O Evangelho de hoje também tem uma relação entre a fé e as obrigações da nossa vida. Tudo o que fazemos exige de nós um pouco mais além daquilo que está determinado. Isso só é possível se formos capazes de perceber uma realidade que aos nossos olhos não está acessível, mas acessível à capacidade de ver com o coração. E assim o Evangelho nos mostra que o grão de mostarda é tão pequeno, quase invisível, mas quando a gente deixa ele germinar, então é possível perceber sua grande importância, no caso da comparação do Evangelho, para os pássaros, para a sombra, também para a semente que também serve como alimento. Nos mostra o quanto é importante, não na sua quantidade, no seu tamanho, mas no seu significado. Então, o que tudo isto quer dizer para nós? Que a fé não se mede por quantidade, mas por qualidade. O grão de mostarda, então, nesse caso, é um exemplo para dizer que é preciso assumir uma condição em que, a partir das coisas simples da nossa vida, nós vamos construindo o reino de Deus, e essas coisas simples não são nem sempre fáceis para serem assumidas em nossa vida. Como aplicar o sentido desse grão de mostarda na nossa vida?
Por exemplo, que tal se fazemos um esforço para sorrir mais, oferecer mais do que receber, estender mais as mãos para os outros que precisam de nós, elogiar mais do que criticar, porque é muito comum a gente ver defeito em tudo, mas não ver o valor que existe nas pessoas, porque está ali como um grão de mostarda, que é tão pequeno, mas grandioso para Deus. Ser mais compreensíveis, ter mais paciência. É difícil, mas a gente precisa acreditar que é possível. Tudo isto exige de nós um grãozinho mais de fé, senão a nossa vida cristã se torna como aquela outra passagem do Evangelho que diz que somos servos inúteis, que fizemos o que era a nossa obrigação, mas não colocamos algo mais de esforço para que fosse melhor do que nós temos como obrigação para oferecer. Que Deus abençoe a todos, bom domingo, boa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.